Esse equilíbrio é o que nós vamos buscar numa psicanálise. Esse equilíbrio é o que nós vamos buscar numa boa terapia. Esse equilíbrio que nós vamos buscar, às vezes nas religiões, né, se um leitor de Bíblia vai ver, se não lê a Bíblia como religião, né, se lê a Bíblia, vai perceber nos escritos bíblicos, principalmente no segundo Testamento, lá no Novo Testamento, vai perceber que se fala disso. Né? A questão do perdão, a questão da culpa, o arrependimento, né? A culpa, a questão da raiva. E vai observar que é isto que equilibra a estrutura humana. E é isso que a psicanálise fala, é isso que algumas boas teorias psicológicas falam, independentemente da psicanálise. Então, a culpa é um sentimento revelador da compreensão que a criança teve de um jeito, que o adolescente teve de outro jeito e que o adulto teve de uma outra forma, daquilo que o levou a agredir alguém que ele ama de uma maneira impulsiva, pulsional, e que ele pôde depois perceber isso. Um tempo depois, um tempão depois, anos depois, mas é um sentimento necessário. Se ele for adiantado, se ele for construído por um outro, ele se torna patológico. A Érica, dessa vez, a Érica Pellegrino do Jornal de Londrina, não pôde estar aqui, mas refletindo sobre a temática da culpa, ela questionava, muitos pais, eles acham que estão fazendo educação, que eles estão educando. Então, o pai diz, eu quero despertar a consciência nessa criança ou nesse jovem. Por isso que eu falo, nos parece na tua fala que tem uma linha fina, não tem? Quando é que se educa e quando é que você mobiliza a culpa no outro, né? Parece que se você não ficar muito atento, como pai, como educador, você vai atropelando esse processo, né? Que você falou que você precisa de tempo para esse processo se elaborar. Mas os pais estão muito com pressa, né, Capelado? De forma geral, não é? Eles querem se livrar muito cedo dos filhos e não se livra dos filhos nunca. Uhum. Em 1972, Maud Manoni, uma psicanalista francesa, escreveu um livro assim bombástico. O título do livro é Educação Impossível, aonde ela mostra que é impossível educar. É impossível educar. O que nós fazemos com os nossos filhos, o que nos é permitido pela natureza, o que nos é permitido pela linguagem, é construir personalidades dos nossos filhos. Então, através de uma coisa importante chamada limite. Ivan Capelato. Então, o que é o limite? O limite é eu perceber a minha relação com meu filho e a importância que eu tenho para ele. Então, eu cuido do meu filho. Então, eu preciso dar banho nele e eu vou dizer para ele, filho, agora você vai tomar banho. E você pode tomar banho do jeito que você quiser. Com prazer, sem prazer, chorando, gritando, me xingando, mas eu vou dar banho em você. Então, aí entra uma coisa importante que a gente hoje tem como informação da neurologia. Nós temos essa coisa que procura prazer o tempo todo, que são as amígdalas cerebrais, que é o princípio do prazer, que o Freud dizia. Então, nós queremos prazer. Ninguém quer sair do prazer. E as crianças também não, os adolescentes também não, os adultos também não. Ninguém quer seguir regra, disciplina. Então, eu vou dizer a meu filho, agora eu vou levar você para tomar banho. Por que eu tenho que tomar banho? Porque a mamãe quer. Percebe? Você não precisa querer. E eu não vou te explicar por que eu vou te dar banho. Né? Você vai tomar banho, eu vou te dar banho e vai tomar banho chorando. E aos pais cabe suportar isso, mas dá o limite. Quando uma criança percebe que o desejo do pai é um desejo, eu não vou abrir mão do meu desejo e você não precisa abrir mão do seu choro, começa a funcionar um mecanismo
neurológico importante, que é o estímulo do córtex órbito-frontal, que na linguagem psicanalítica é o superego. O córtex órbito-frontal é onde a gente tem o juízo crítico. A gente começa a estimular o córtex órbito-frontal. E aí, depois de um tempo, quando eu sei que o desejo do meu pai é uma coisa que eu não negocio, daqui a pouco, agora, filho, vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Percebe? A educação não se faz pelo saber, pelo certo, errado, bom e mal. A educação, ou essa apreensão de ir tomar banho, agora você vai estudar, né? Agora você vai fazer lição. Por que eu tenho que fazer lição? Porque a mamãe quer. Por que eu tenho que ir à escola? Porque o papai quer. Percebe? Porque uma criança não faz escolhas. Nenhuma criança, talvez, gostaria de ir para a escola fazer lição. Eles gostariam de ir para a escola brincar com os amiguinhos, mas não fazer lição. Então, quando uma criança percebe que ela vive sobre o desejo do outro, aí então eu vou evocar o pensamento de Jacques Lacan, de François Dolto, de Montaigne, da psicanálise francesa. Então, quando uma criança percebe que ela vive sob o desejo do outro e que ela vai ter que construir os desejos dela, mas que o desejo do outro não vai ser abortado, não vai ser... Ela começa a usar esse juízo crítico, entende? Então, eu vou tomar banho. E eu posso até não gostar de tomar banho, mas eu vou tomar banho. E eu vou para a escola e agora eu vou fazer lição. E de repente ela começa a suportar o desprazer e construir o seu prazer. O hobby, esperar o sábado para jogar o futebol, esperar o domingo para assistir o programa que ela gosta, ou para ir ver o amiguinho, E aí a gente entra numa coisa que o Freud chamava de o princípio do prazer. Ou, falando uma linguagem mais, mais básica, né? O fenômeno da felicidade, né? O que é felicidade? Felicidade é eu ter um sonho, ter um objetivo lá, e aí hoje eu tenho que tomar banho, tenho que fazer lição, tenho que dormir cedo, e amanhã eu vou fazer o que eu gosto. Que é o fenômeno de conservar a vida, preservar a vida, e aí tem um monte de coisas que eu tenho que fazer que são obrigações, necessidades. Alguém tem que acordar de madrugada para fazer pão, para alguém comer. Alguém tem que acordar de madrugada para ligar a usina, para ter luz. Alguém tem... Então, tem um monte de obrigações das quais se vive. E os prazeres que nós vamos construir. Então, tem gente que tem hobbies, tem gente que gosta de música. E tem essa coisa maravilhosa que Freud chamou de sublimação. Sublimar o desprazer através da arte, da música, da escultura, da ciência. Tem gente que gosta muito de fazer ciência, de ler ciência, de construir ciência, de cuidar dos outros, de ter prazer em ver o outro sair de uma situação ruim. Por exemplo, um médico que goste de cuidar do paciente, um psicólogo que goste de cuidar dos seus pacientes, um professor que goste de cuidar dos seus alunos, se dedica a eles e descobre assim os prejuízos que eles têm e se dedica e faz aquela criança aprender a matemática que ela tem dificuldade. Enfim, são sublimações.